O que é uma parábola? E qual é o seu propósito, afinal? Por que Jesus falou em parábolas para os seus ouvintes? E por que muitas vezes o seu público, principalmente os fariseus, saduceus e os judeus em geral ali, não conseguia compreender as parábolas de Jesus? Porém, os discípulos conseguiam compreender. Talvez não no momento que Jesus falava, mas posteriormente eles compreendiam. Qual que era o segredo? No final, eu vou ler um texto impressionante que vai mostrar o segredo de compreender as parábolas de Jesus. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aí do Contexto Bíblico. Meu nome é Éder. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre parábolas. Como é importante nós entendermos essa questão em relação às parábolas. Vamos entender por que Jesus falou em parábolas, qual foi o foco, qual foi o objetivo. Vamos compreender aqui também por que muitos não compreendiam e por que os discípulos compreendiam como Jesus falava, qual que é o segredo ali de uns entender e outros não. Então, olha, esse vídeo aqui vai ser interessantíssimo, hein? Para você aí que gosta de Bíblia, para você que gosta de texto, para você que gosta de contexto bíblico, né? Que gosta de analisar. Mas, enfim, nesse vídeo de hoje estamos voltando aí, com a graça de Deus. Vamos entrar nessa série aí de parábolas. Talvez iremos fazer aí uns 3, 4 vídeos relacionados só a parábolas, o que é importante, porque eu já disse em outros vídeos, eu não me lembro, teve um vídeo aí, se procura aí no canal, que eu falei que não é permitido, vamos dizer assim, não é permitido você formar uma doutrina em cima de uma parábola. Tá? Então hoje nós vamos compreender o que nesse vídeo de hoje? Nós vamos aprender o que é uma parábola e vamos aprender também qual é o propósito da parábola. E esse é o primeiro vídeo. Para uma boa compreensão deste assunto, é necessário saber o que é e o que não é uma parábola. Primeira coisa. Tá? Precisamos analisar isso aí dentro dos textos sagrados. Então temos que ficar atento nessa questão aí. A palavra parábola, ela provém de um vocábulo grego parabole, que literalmente significa colocar ou tirar ao lado, mas que hoje significa comparação e ilustração. Certo? Isso significa parábola. É uma comparação, é uma ilustração, é uma metáfora. Visando o quê? Visando ensinar uma verdade. Em outras palavras, é o emprego de circunstâncias comuns do dia a dia para ensinar, para ilustrar verdades religiosas. Laudelino Freire, em seu dicionário, assim o define. Abre aspas. Espécie de alegoria que envolve algum preceito de moral. Fecha aspas. Notemos bem que, se é uma alegoria, não pode ser real ou literal. Então, até aqui nós definimos e entendemos, lógico, resumidamente, o que é uma parábola. Certo? É uma comparação, é uma metáfora, é uma ilustração para ensinar verdades religiosas, verdades que Jesus Cristo quis passar. Agora, qual era o propósito das parábolas? Esse método foi usado por Jesus para ser mais fácil, através dele, fixar na memória uma verdade, do que por outros processos didáticos. E também por ser mais eficiente. E por ser mais eficiente, este ensino é o que mais aprofunda as verdades religiosas. Um ex-diretor da Universidade Andrews, ali nos Estados Unidos, o Murdoch, ele diz o seguinte: o propósito da parábola é ensinar por comparação, analogia e ilustração. Jesus, o maior professor, empregou este método com grande sucesso. Ele usou parábolas para expor profundas verdades espirituais,
Ele contou histórias da vida real para esclarecer os seus ouvintes sobre o verdadeiro significado da vida. Estas apresentavam lições que explicavam os mistérios do seu reino. Jesus não estava preocupado com a proposição de problemas. O propósito fundamental de suas parábolas era conseguir um compromisso dos seus ouvintes para entrarem neste reino. Por isso é que muitas parábolas são uma exposição do valor do reino do céu. Ele estava mais ansioso para revelar mistérios deste reino do que escondê-los. Você viu que definição interessante desse autor aqui, Murdoch? E para a gente finalizar o vídeo, você sabe por que muitas das vezes os fariseus, quase sempre, eles não entendiam as parábolas que Jesus falava, e por que os discípulos entendiam? Este segredo está lá em Marcos, capítulo 4, verso 33 e 34. Acompanhe comigo na tela aí. E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Rapaz, que interessante. Vocês não acham? Muito interessante. Para a gente fechar o contexto de hoje, é um assunto importante e interessante. Vocês continuam aí seguindo aí os vídeos, vai assistindo os vídeos do canal. Segue essa série, acho que vai ter 3, 4 vídeos só. Acho que 3 ou 4, mais ou menos isso. Só tratando sobre parábola, depois, porque vai ter um objetivo. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque depois a gente vai tocar em alguma doutrina para ver se pode ser formalizada uma doutrina como base uma parábola. Mas veja bem, interessante. Muitos que seguiam a Jesus, aquela multidão, muitos deles não estavam com o coração sincero. Muitos deles estavam atrás de peixe e pão. Quando tinha peixe e pão, estavam perto. Quando não tinha... E os fariseus, saduceus, várias facções que tinha dentro do judaísmo ali, e muitos judeus também estavam envoltos de Jesus, também não com o coração sincero, mas para tentar fazer com que Jesus se contradizesse em alguma palavra, em alguma ação. Né? Até porque eles não acreditavam que Jesus era divino, tinha uma natureza divina, que era o Filho de Deus. Eles não acreditavam que era o Messias, enfim, nós já tocamos um pouco nesse assunto aí, alguns vídeos aí, mas assim, então, eles não estavam com o coração sincero. Então, quando Jesus falava em parábolas, eles não compreendiam. Porque Jesus usava comparações, analogias, metáforas. Agora nós vimos o segredo. Por que os discípulos entendiam? Porque eles estavam com o coração sincero. Então, por ele estar com o coração sincero, aonde Jesus estava, eles estavam. Então Jesus tinha a oportunidade de explicar parábolas para eles, para os discípulos, em particular. Você sabe quem que vai entender as escrituras? Não importa se o camarada tem... vou ser bem sincero. A gente estuda um pouquinho, tá? A gente tem um cursinho aí básico de teologia, mas eu vou falar uma coisa. Não adianta o cara ter mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas se ele não tiver sinceridade no coração, sabe, vai ser um estudo só técnico. Assim como eram os fariseus. Tem uma frase que eu acho muito impressionante, que diz que Jesus, na época de Jesus, diz que ele passou por alto, digamos assim, essa frase diz, mestrado, doutorado, pós-doutorado, que fez faculdade lá em Harvard, que fez não sei o quê, que fez 3, 4 mestrado, doutorado em teologia e arqueologia, seja lá o que for. E diz que Jesus passou por alto esses pessoal e foi atrás de gentalha, foi atrás de pessoas simples, foi atrás de pescadores, homem do campo.
e escolheu ali, digamos assim, 12, né? Porque um se ofereceu, mas vamos dizer assim, escolheu 12 homens, e 12 homens que abalaram o mundo. Certo? É isso aí. Então esse é o segredo. É ser sincero e genuíno de coração para com Deus. E você vai entender não só as parábolas, mas como toda a escritura. Não estou dizendo aqui que não é importante você estudar. É importante você estudar. Precisa estudar. A língua, se você tiver condições e tempo, capacidade para você estudar nos originais, hebraico, grego, eu dou total apoio. Eu recomendo isso aí. Eu leio alguma coisa assim, nesse sentido também. Mas a gente precisa ser sincero diante de Deus, diante da palavra de Deus. Então esse é o vídeo de hoje. Esse é o contexto aí de hoje. Eu espero aí que você tenha gostado desse simples vídeo aí. Que Deus abençoe seus estudos. Até um próximo vídeo. Valeu!